Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô vindo aqui para as alunas da turma, para a gente fazer uma revisão aí de um questionário que nós fizemos de modo avaliativo. E para quem quiser estudar, vale como uma simulação de concurso, por exemplo. Mas principalmente para a gente desenvolver raciocínio clínico, para a gente conseguir pensar sobre os nossos pacientes, para a gente conseguir saber os procedimentos mais indicados, procedimentos ideais para cada caso. Então, a ideia é essa. Então, vamos lá. A gente tinha 3 arquivos, né? O arquivo que tinha as perguntas, que o fato das perguntas terem se misturado dificultou um pouco, e os outros 2 arquivos, o que fala sobre o caso do Lucas, então traz aqui a história clínica do Lucas, tudo o que aconteceu com o Lucas, e o arquivo que fala sobre o João, os possíveis achados audiológicos para o João, que é um menininho, um bebezinho de 8 meses. Então, se a gente começar aqui por essa primeira questão, que uma colega fez a gentileza de exportar do Moodle para mim, e daí veio nessa ordem as questões, se nós começarmos a pensar nessa primeira que fala assim, ó, pense na história clínica do Lucas e nos achados, e marque a alternativa correta. Vamos tentar entender por que essa daqui é a alternativa correta. Indo para a história clínica do Lucas, que foi isso que a gente conversou, né? 3 questões sobre o Lucas, 2 questões do João e 2 questões do Roberto. O que nesse primeiro parágrafo do Lucas aqui já fica claro e evidente para a gente? 24 anos, foi para o ambulatório encaminhado pelo médico porque ele tinha queixa de zumbido e de dificuldade de entender os sons da fala. Então, se eu penso que eu vou receber um paciente de 24 anos, ele faz audiometria. Na audiometria, na avaliação audiológica básica, normalmente já está inserido a logoaudiometria, a curva timpanométrica, os reflexos acústicos, as medidas de imitância acústica. E pensando na história clínica, eu posso complementar essa avaliação com uma emissão otoacústica para eu conhecer melhor a função coclear, se for possível, e eu posso complementar essa avaliação com potencial de tronco encefálico para tentar entender essa sincronia neural pós-cóclea, porque o paciente tem dificuldade de entender alguns sons da fala. Então, nesse primeiro parágrafo, eu já mato a charada de quais são os procedimentos que eu poderia utilizar nesse paciente, pensando no diagnóstico ideal, pensando numa situação que eu realmente estou fazendo um diagnóstico diferencial, que essa foi a ideia dessa construção de conhecimento dessa disciplina. Então, aqui eu já matei a charada. Eu vou fazer audiometria tonal liminar, logoaudiometria, timpanometria, reflexo acústico, emissão otoacústica transiente, para eu entender melhor a função coclear e o potencial de tronco encefálico. Só que aqui tem uma questão, uma frase que mata mais uma vez a charada da questão. Os exames têm que ser compatíveis com a história clínica do Lucas. Então, se a gente for olhar os exames e fazer o casamento aqui com a história clínica, que ele diz que ele teve uma exposição a ruído, foi um trauma acústico, um tiro no quartel, ele não usa ototoxicidade e ele nunca teve otite, então ele não queixa de nada de orelha média. Esse primeiro caso aqui, essa primeira situação clínica que eu pus de exames compatíveis, ela já estava descartada, essa alternativa já ia para o lixo, porque eu tenho GAP, eu tenho um componente condutivo aqui, ó. Então, essa audiometria não poderia ser compatível com o Lucas. A letra C, que é a última alternativa clínica que eu apresentei para vocês aqui, por que ela também já seria descartada? Não está errado a gente fazer produto de distorção em paciente com zumbido crônico, porque tem muitos médicos otorrinos que já pedem produto de distorção em paciente com zumbido porque ele tem especificidade de frequência. Mas onde que estava o erro aqui? Eu tenho um produto de distorção aqui, só que aqui embaixo, ó, eu tenho um exame de emissão otoacústica transiente. Então, tá errado? Então, se eu souber a teoria e a compatibilidade da história clínica com os possíveis achados, e se eu souber como que é a carinha de uma emissão otoacústica transiente de um produto de distorção, eu já descartei a A e descartei a C.
Então, só sobrou a alternativa B. E por que a alternativa B era correta para o Lucas? Por que é essa a alternativa correta? Nós temos limiares normais, nós temos LRF compatível com a TL, nós temos índice percentual normal, mesmo com a queixa. E isso acontece. Tem muito paciente que tem uma queixa que não aparece no IPRF, porque ele é no zumbido e ele é supraliminar. Ele é numa intensidade confortável, num ambiente confortável. Eu preciso necessariamente ter uma perda auditiva aqui porque ele teve um trauma acústico? Não, eu posso ter um limiar normal. E daí aqui eu tenho duas curvas do tipo A, que são compatíveis com a tua história que ele trouxe, e aqui eu tenho o decrutamento, que apareceu no reflexo acústico. E o decrutamento, ele fala sobre o possível sintoma de dificuldade de percepção de fala. Então, aqui eu tenho um achado no reflexo acústico que vai ao encontro do que ele trouxe na história clínica no contra da orelha direita, quando eu estou estimulando a orelha direita. Então, a reflexo aqui super casou com o que ele trouxe. As emissões otoacústicas transientes ficaram presentes, então não demonstra uma cochleopatia subclínica. Eu tenho realmente uma função coclear normal. E no potencial de tronco encefálico, eu tenho uma alteração aqui da relação 5-1 na orelha esquerda, ali está o Lzinho, ó, porque a orelha esquerda ele é menor do que a orelha direita. Então, eu tenho... Orelha esquerda. A onda 5 é menor do que a onda 1 na orelha esquerda. Então, isso faz uma alteração na relação 5-1, mas as latências absolutas e os interpicos estão normais. Aqui, eu tenho um adiantamento da onda 5 na orelha direita. Então, aqui eu tenho onda 1 e onda 3 normal, e a onda 5 está adiantada, que fala muito sobre essa hiperatividade que acontece na via auditiva de paciente com zumbido crônico. Eu tenho uma via auditiva que está mostrando aqui essa hiperatividade. Então, essa construção clínica do Lucas aqui era a única verdadeira. Então, se vocês conseguissem fazer a transferência da teoria para a prática e a análise do arquivo, vocês não teriam outra alternativa que não essa daqui, que foi onde tem tudo isso que eu acabei de falar, está descrito aqui. E ainda, sem olhar o arquivo, ou melhor, olhando o arquivo, mas nesse caso aqui, dessa alternativa, mesmo que eu não olhasse o arquivo, aqui, ó, eu já descartaria essa alternativa, porque está falando que a curva do tipo A é de 0,11 a 0,3. Não são esses os valores da curva do tipo A. A curva do tipo A é de 0,3 a 1,65. Então, essa alternativa aqui já estaria descartada. E essa alternativa aqui, por que ela está descartada? Até aqui, eu tenho tudo absolutamente igual à alternativa anterior. Mas aqui, ó, na orelha esquerda, diz que tem alteração de sincronia na via auditiva com alteração na relação 5-1. E eu não tenho alteração na sincronia, ó. 1, 3 e 5. A sincronia está normal. Foi sincronicamente. O que eu tenho é uma redução de energia sináptica aqui na onda 5, que alterou a relação 5-1. Então, que é a diferença entre as duas alternativas, ó. Aqui fala que tem sincronia normal com alteração na relação 5-1. E aqui fala que tem sincronia alterada. Ela não está alterada, ela está normal. Então, se vocês aprenderam a como analisar potencial de tronco nas aulas de PEAT qualitativo, latência absoluta, intervalo interpico, relação 5-1. A condução está normal, mas a relação 5-1 está alterada, que é o que está escrito na alternativa anterior e está errado aqui. Então, já matamos a charada dessa questão. E daí eu expliquei para vocês que a gente tinha 3 questões sobre o Lucas. Daí eu vou descer no arquivo aqui e vou ver João. Então, eu não quero resolver do João, eu quero resolver do Lucas. Daí eu venho aqui e achei o Lucas. Essa questão aqui, ela foi dada. Por que ela foi dada? Porque ela conversa completamente com o anterior. Isso aqui tudo, ó, paciente Lucas, tananana, é o que está escrito no arquivo, tá? E daí, qual que era o grande X aqui que gerou a confusão de vocês do ABC? Escolha a melhor opção com exames compatíveis. Para marcar, eu tinha A, B e C.
Aqui no arquivo, eu tinha A, B, passei o C, C. Então, eu acabei de falar que a A e a C foram descartadas. Quem sobrou? A B. ATL, logo, timpanometria, reflexo acústico, transiente, PAT. Então, esse B aqui, ó, foi quem definiu. E daí, ai, prof, tinha duas alternativas iguais, essa e essa. Tinha, mas eu falei que eram com exames compatíveis. E eu falei que a gente tinha que olhar o arquivo. Então, tá lá no arquivo. Na letra B é que a gente tem todos os exames compatíveis com o Lucas. É isso. Roberto. Não quero o Roberto agora. Estou resolvendo do Lucas. João. Não quero o João agora. Estou resolvendo do Lucas. Sobre o Lucas, marque o que julgar clinicamente pertinente. Então, quando eu falei para vocês, resolvam os 3 do Lucas, 2 do Roberto e 2 do João, era isso que eu imaginei que vocês iam fazer. Independente da mistura ali das questões, vocês iam resolver os pacientes separadamente. Sobre o Lucas, marque o que julgar clinicamente pertinente. Fazer emissões autoacústicas no Lucas está errado, porque ele faz audiometria. Não está errado. Ele tem zumbido. Ele tem zumbido e o limiar normal. Eu tenho indicação clínica de emissão. Devido à história clínica dele, os valores de orelha média não devem ser correspondentes à compliância, de 0,3 a 1,5, e à pressão até menos 100 DAPA. Tá errado. Ele não tem nada de história de orelha média, então ele precisa de uma curva timpanométrica do tipo A, que é isso aqui. Uma curva timpanométrica que fale sobre normalidade. Então tá errado. O Lucas realmente tem indicação de emissão e PAT decorrente da história clínica dele. Ele tem queixa de zumbido e dificuldade de entender a fala. Então, fechamos o caso do Lucas. Era isso que eu esperava de vocês. Que se a gente for pensar no mundo ideal, esse seria o melhor panorama de avaliação para ele. Isso aqui já seria, essa alternativa vocês já descartariam se vocês lembrassem as indicações clínicas de emissão, e essa aqui vocês já descartariam porque ele precisa de uma orelha média normal, e aqui está dizendo que não. A história clínica dele fala que ele não teve nada de alteração de orelha média. Então, fizemos toda a transferência da teoria para a prática. Agora vamos resolver a vida do João. Você recebe o João de 8 meses para reavaliação audiológica. Ele passou na triagem auditiva neonatal, porém depois da TAM, os pais dele tiveram Covid e ele teve muitos resfriados. Ele ficou internado 10 dias com suspeita de pneumonia e ele precisou de ventilação mecânica. Ele parou de mamar e perdeu bastante peso. Ele perdeu a pega no peito e precisou ir para a mamadeira. Isso aqui é uma informação fonoaudiológica, que na vida real vocês vão cuidar de tudo. A mãe refere que ele dormirá pelo menos 3 horas durante a tarde, que é o período ali que seria realizada a avaliação. Por que isso aqui está escrito aqui? Porque eu falei para vocês que sempre que a gente souber que o paciente vai dormir, a gente tenta fazer tudo o que é possível para fechar bem o diagnóstico. A mãe já falou, ele vai dormir pelo menos umas 3 horas. Então, ótimo, a gente tem tempo. Se a gente tem um bebê nessa condição, olhando as alternativas aqui, o que a gente já poderia descartar? O que diz aqui, ó? Como avaliar o João? Curva timpanométrica, reflexo acústico, neurodiagnóstico e limiar. Curva timpanométrica, reflexo acústico, emissão e PAT limiar. Por que essa alternativa aqui está errada? E sabendo a teoria, ela já seria descartada. Porque não fala em fazer emissão autoacústica. E eu preciso fazer emissão autoacústica num bebê. Para eu conseguir fechar o diagnóstico e fazer uma reavaliação audiológica, essa daqui eu já descarto. Porque ela não tem emissão e eu preciso da emissão. Teoria transferida para a prática. Por que essa daqui está errada? Ela não fala do PAT neurodiagnóstico. E eu estou falando
e nós falamos em aula que quando a gente tem tempo, a gente pode fazer o diagnóstico perfeito no paciente. Então, isso aqui é possível? Eu posso pular o PEAT neurodiagnóstico? Posso, quando eu não tenho tempo. Isso foi frisadíssimo em aula. Porque é importante a gente conhecer a condução do som, a sincronia da via auditiva, num paciente que teve tanta intercorrência, inclusive com indicador de risco para alteração retrococlear. Então, essa daqui eu já descartaria também. Quem sobrou? Curva timpanométrica do tipo A, reflexo, emissão, neurodiagnóstico e linear. O panorama ideal, o panorama perfeito para eu fazer uma avaliação completa, porque eu tenho 3 horas. Curva, segundos. Emissões, segundos. Neurodiagnóstico demora um pouquinho mais. Quem demora de verdade é a busca de linear. 3 horas dá se o paciente estiver dormindo. Qual que é a observação que era igual aqui em todos os casos? Vou deixar o reflexo acústico por último e eu vou fazer no manual para eu não acordar o bebê com forte intensidade que o reflexo acústico desencadeia se eu fizer no modo automático do equipamento. E de preferência eu vou deixar por último, como eu acabei de comentar. Então, fazendo a transferência da teoria para a prática, essa situação aqui vocês resolveriam com o que a gente falou em aula, com a sequência dos procedimentos. Tem um slide, assim, bem bonitinho, falando sobre a sequência dos procedimentos, quando a gente está falando de um bebê que não responde para a audiometria. Nem olhei o arquivo, nem precisei olhar o arquivo, eu só fiz a transferência da teoria para a prática. Quando a gente segue procurando perguntas sobre o João, aqui é o Roberto. Então, não quero falar do Roberto agora. Aqui é o Lucas. Já terminamos o Lucas. Aqui, João. A Ana, mãe do João, refere que ele é bem atento e que após intercorrências ele seguiu assim. Atento. Ela refere que ele responde ao chamado, que ele já está balbuciando, lembrando que ele tem 8 meses, e que ele se assusta com sons normalmente, não é um susto exacerbado. Ela percebe que ele acompanha os sons quando, por exemplo, toca o telefone perto dele. Ele vai lá e faz a busca do som. Os pais não acham que o João ouve mal. Com base nisso, quais achados você escolheria para o João? Olhe o anexo. Então, vamos lá no anexo do João. A primeira possibilidade de achado que eu coloquei para o João foram essas curvas timpanométricas aqui do tipo A. Por que essa curva é do tipo A? Porque eu tenho complacência, compliância, máximo relaxamento 0,809, impressões normais. Então, eu tenho duas curvas do tipo A. Aqui eu tenho emissão ausente. Emissão ausente indicaria função coclear alterada. A história clínica fala de uma possibilidade de normalidade, mas eu tenho que conseguir interpretar os exames. Não pode ser que os pais tenham esse desejo de que a criança seja normal. Só que daí o que a gente vai procurar aqui? Eu vejo a emissão autoacústica e o que está escrito aqui? Que ela representa uma ausência de transiente em ambas as orelhas, indicando função coclear alterada, ou seja, tem uma perda auditiva. O próximo passo deve ser o produto de distorção. Produto de distorção indicando perda auditiva de até 45 dB bilateralmente, e aqui está o erro dessa alternativa. Se vocês lembrarem das aulas de emissões autoacústicas para o produto de distorção, vocês vão lembrar que essas respostas que são triângulos e essas aqui que são quadrados, elas precisam estar acima do ruído. O ruído está aqui, essa linha azul. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 respostas presentes do lado direito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 respostas presentes do lado esquerdo. Então, não, desculpa que eu me confundi. Está presente e está indicando perda auditiva até 45 dB. Tá certo, perdão.
produto presente, indicando perda até 45 dB. Daí a gente vem para o PEAT. Sincronia neural na via auditiva dentro da normalidade bilateralmente. Próximo passo aqui deve ser PEAT linear. Nessa condição aqui apresentada, João apresenta perda auditiva e para descobrir o grau é necessário PEAT frequência específica. Certo? Aqui. Por que tá errado de cara essa alternativa? Por que eu já descarto? Porque são os mesmos valores ali de cima e tá aqui curva B. Isso aqui é uma curva A. Então, essa aqui ela já foi descartada de cara. E aqui a gente tem a alternativa C, que falava de uma curva do tipo A, emissão otoacústica presente, indicando função coclear normal, PEAT normal, mostrando sincronia neural na via auditiva dentro da normalidade bilateralmente. E aqui eu tenho reflexo acústico da orelha direita, reflexo acústico da orelha esquerda. Esses reflexos acústicos, eles foram desencadeados em intensidades normais, porque ele desencadeia 70 a 90 lb acima do limiar. Se eu subtrair 70 daqui ou 80 daqui, eu tenho limiares muito normais em todas as frequências. Então, aqui a gente disse que nessa condição aqui apresentada, João apresenta reflexos normais com emissão presente, o que indica integridade auditiva periférica, e apresenta também normalidade retrococlear. Retorno ao médico solicitante sem necessidade de intervenção fonoaudiológica, porque a gente encontrou tudo bem nos exames audiológicos do João. Por que a gente descartou essa primeira aqui? Por que a gente entendeu que essa daqui não seria a mais compatível com o João? Porque daí aqui fala, ó, quais achados você escolheria para o João? Com essa história clínica. Quem escolheu? Daí o que eu fiz, ó? Eu copiei essa frase aqui, ó. Eu copiei do final do caso. Então, vamos lá. Essa alternativa. Nessa condição aqui apresentada, João apresenta comprometimento de orelha média e deve ser encaminhado para o otorrino, que é aquela da curva B, que já estava errada. Então, essa aqui. Curva B. Tá errado, isso aqui não é uma curva B. Então, essa alternativa que eu já descarto, porque ele não tem curva B. Nessa condição aqui apresentada, João apresenta perda auditiva e para descobrir o grau é necessário PA de frequência específica. Quem marcou essa daqui, eu posso revisar e posso dar certo. Porque sim, ele poderia ter uma perda auditiva, ali estava tudo certinho. Antes eu me confundi, falei que estava errado, mas estava tudo certinho, ó. Curva A, emissão transiente ausente, próximo passo, produto de distorção que está presente, então eu tenho uma perda até 45 dB bilateralmente e tenho um PAT normal em relação à latência interpico em relação da onda 5 em relação à onda 1 e diferenças das ondas 5, tudo normal. Então, quem marcou essa, a gente pode entender que sim, poderia ser uma possibilidade. Essa daqui não, nem pensar. Porque o comprometimento da orelha média estava errado, porque aquela curva não era B, ela era A. Onde eu olho? Aqui, máximo relaxamento. Aqui, 0,81, que é o tal do pico, né? Que a gente falou tanto na aula de timpanometria. Compliância do mais 200 DAPA é o início da curva, né? Onde ela começa ali, no zero. Quem olhou na compliância é exatamente o mesmo valor, compliância e máximo relaxamento é a mesma coisa. Deixa eu ligar a luz aqui. Não, ainda não tá bem. Olha que o vídeo não tá escuro.
E a pressão, que é onde bate o pico. Certo? Então, do João, a gente pode pensar nessa aqui, da questão da perda auditiva, mas nessa daqui, nem pensar. Então, de novo, a teoria transferida para a prática. E daí, para nós finalizarmos, agora a gente vai achar as perguntas do Roberto. O paciente Roberto compareceu ao ambulatório de audiologia encaminhado pelo médico otorrino. Durante a anamnese, ele relata que a sua audição do lado esquerdo é melhor do que a audição do lado direito. E que há pouco tempo ele começou a apresentar zumbido e desequilíbrio do mesmo lado. Do mesmo lado, que é o lado que a audição é ruim. Então, a audição do lado esquerdo é melhor do que a do lado direito. Vale ressaltar que não apresenta queixas alérgicas ou resfriados alérgicas ou resfriados recentemente e não tem queixa de plenitude. Isso aqui é para a gente poder descartar alguma coisa de tuba auditiva. Ele não queixou plenitude. Partindo da história clínica e da impressão médica de possível schwannoma vestibular, foi solicitado pelo otorrino que o fono fizesse avaliação audiológica básica, medidas de imitância, PEAT neurodiagnóstico, no qual é possível inferir os possíveis resultados. Daí essa daqui foi uma que tinha aqui assim, ó, A e A. Isso aqui foi alguma coisa na hora que eu estava escrevendo, digitando ou copiando e colando os textos que esse Azinho veio junto. Ignorando esse Azinho, a gente tem A, B e C aqui. 3 alternativas. O que eu espero? Que os exames tenham compatibilidade uns com os outros. Eu não posso querer que a audiometria não case, não converse com o reflexo, que não converse com a curva, que não converse com a emissão, que não converse com o pH. Todo mundo tem que conversar. Qual foi o laudo em todas as 3 alternativas, ó? A gente tinha perda de grau severo na orelha direita e normal na esquerda. Severo na direita, normal na esquerda. Severo na direita, normal na esquerda. Então, isso era igual. Eu tinha que fazer todo o meu raciocínio com base nisso. Normal na direita, severo na esquerda. Opa! Severo na direita, normal na esquerda. Todo o meu raciocínio dos outros exames tinha que ser assim. Então, olha só. Volta na história clínica. Estavam desconfiados de um neurinoma, de um schwannoma. Ele disse que o lado esquerdo é melhor do que o lado direito. Então, beleza. Lado direito com perda severa. Aqui, ó, foi um extra que a gente colocou sobre o laudo, né? Que é a questão que a gente lauda sobre o IPRF. E o que vocês tinham que conseguir fazer o casamento aqui? Curva timpanométrica do tipo A nas 2 orelhas, porque ele não tinha nada de orelha média. Reflexo contralateral e PAT presente e normal na orelha esquerda. Por que presente e normal na orelha esquerda? Porque a orelha esquerda tinha limiares normais. Então, eu espero reflexo normal e PAT normal. Reflexo normal e PAT normal, porque o limiar está normal. Possíveis resultados. Foi observado para a orelha direita ausência de reflexo acústico devido à aferência. Sim, orelha direita, perda severa, problema na aferência. Eu não tinha intensidade para desencadear o reflexo. Bem como a ausência de resposta no PAT. Ausência de resposta no PAT. Perda severa limiar próxima a 80. Eu poderia ter a onda 5. É isso que a gente tem que desenvolver de raciocínio clínico. Isso é conhecimento teórico transferido para a prática. A ausência das ondas 1 e 3 se justificam pela perda auditiva periférica. Perfeito. Eu não tenho onda 1 e 3 porque eu tenho perda periférica. A onda 5, ela deveria ter aparecido, o que demonstra alteração na sincronia lá no leminisco lateral. Porque a onda 5, ela deve permanecer mesmo na presença de perda, que nesse caso é severa, 80, pois a intensidade máxima do equipamento é 90. Então, a gente falou bastante que a onda 5 sobrevive até o último momento. Então, essa era a alternativa certa, fazendo
o caso do Roberto fazer sentido, pensando em todos os procedimentos. Por que que essa alternativa aqui não está certa? Esse início aqui é absolutamente igual. Esse início aqui, ó, essa parte aqui dos reflexos acústicos presentes e normais na orelha esquerda também. Daí aqui, ó, foi observado para a orelha direita a ausência de reflexo devido à eferência. Não foi pela eferência. Subida, aferência. Descida, eferência. Em todas as alternativas, a curva timpanométrica era do tipo A em ambas as orelhas. A eferência fala sobre a curva timpanométrica que recebe o reflexo. A orelha média que recebe o reflexo. Então, é por isso que essa alternativa aqui estava errada. E essa daqui? Por que que ela estava errada? Já vou pular direto para o erro aqui, ó. Eu não posso falar de uma alteração retrococlear porque a onda 1, 3 e 5 estavam ausentes. As ondas 1 e 3, elas estavam ausentes porque elas não tinham energia para estar presente, energia vindo da periferia. Então, quando eu tenho perda auditiva, se ela for maior do que 50 no agudo, eu já não espero a onda 1 e a onda 3. Então, eu não posso laudar alteração retrococlear falando da ausência das ondas 1 e 3. Eu tenho que falar da ausência da onda 5. A onda 5 deveria ter aparecido, que é o que faz essa alternativa aqui tá errada. E nessa última aqui, que foi uma queixa, né, no sentido dessa questão ter ficado muito grande, e aqui também, né, essa aqui ficou sem o tal do azinho, dali ele tinha azinho, que foi uma coisa que vocês queixaram. Isso não muda em nada o que tem de conteúdo ali para a gente observar e para a gente analisar. O que tem de errado nessa daqui? Evidenciou-se curva do tipo A, reflexos contralaterais e PAT neurodiagnóstico presente normal na orelha direita. Não, na orelha direita. Porém, foi observado que porém foi observado por orelha esquerda, de novo, ó, eferência. Não foi eferência, foi aferência. Então, na verdade, sabendo a questão de aferência e eferência do reflexo acústico aqui, já tirava a letra D e já tirava esta. Aqui. Sobraria a A e a C. E daí, o que diferencia aqui? Lembrar, saber, conhecer, resgatar da parte teórica o que eu espero do PEAT de um paciente que tem perda severa. Eu espero só a onda 5. Então, eu não posso laudar como de sincronia da via auditiva desde a ausência da onda 1 e 3, porque não é assim. Certo? Então, essa aqui foi uma alternativa do Roberto que ficou cansativa, que vocês comentaram comigo, mas que a gente tentou trazer essa integração de todos os procedimentos e do raciocínio clínico em cima disso, que a gente, enquanto fonoaudiólogo, precisa ter. E daí a outra do Roberto, Lucas, Ana, mãe do João. Lucas, Roberto, a gente acabou de falar. Esta alternativa. João, Lucas. Essa daqui, ó, que ficou sem falar que era do Roberto, mas eu expliquei para vocês na hora. Marque o que julgar clinicamente correta, que essa daqui compensou o tamanho da outra. A outra gigante, essa daqui pequenininha, direta e objetiva. Marque o que julgar clinicamente correto. Não ficou faltando emissão autoacústica para fechar o raciocínio clínico? Ou ficou faltando? Não ficou faltando. Porque não ficou. Porque as emissões autoacústicas não iam ajudar em nada. Era uma perda severa.
Então, o meu raciocínio clínico, ele ficou todinho, prontinho, fechadinho, com o que eu tinha ali, que foram os achados da questão anterior. Certo? Então, é isso. 3 casos para a gente pensar um pouquinho clinicamente, pensar nos achados, e sempre a gente tenta construir o nosso conhecimento clínico com base no ideal. Nem sempre a gente vai ter todos esses procedimentos à nossa disposição, emissões, potencial de tronco encefálico. O que a gente espera é que minimamente a gente consiga fazer uma áudio completa, né? Que é a áudio via aérea e via óssea, logo a audiometria, curva timpanométrica e reflexo. Certo? Então, acho que é isso. Espero ter conseguido ajudar um pouquinho aí nessa construção de conhecimento. Um beijo, gente.